Começa agora a Força do Agro, informação e conhecimento sobre o setor que mais cresce. Hoje vamos falar sobre a produção de seda. Giana Maria Círio é gerente da Câmara Técnica da Seda no Paraná. Seja muito bem-vinda, Giana. Agradeço o convite aí. Tecido de luxo muito apreciado, conhecido pela textura suave e aspecto brilhante, associado à elegância e sofisticação. Diferentemente do algodão, que é produzido a partir de uma planta, a seda vem de algumas espécies de insetos. A mais comum, a mariposa, conhecida como bicho da seda. Giana, como que é esse processo? Bom, existe um sistema integrado que a gente chama, né, onde uma empresa fornece as larvas para os sericicultores conduzirem o desenvolvimento dessas larvas. A alimentação é feita com folhas de amoreira e ao final do desenvolvimento das mesmas, elas sobem para os bosques, né, iniciam a produção do fio, formando um casulo, o qual depois, no processo industrial, retira-se este fio para a tecelagem. Então, existem diversos procedimentos anteriores, né, mas esse, em resumo, né, seria os primeiros passo a passo. E é apenas uma empresa que fornece o bicho de seda para os produtores? No momento, sim, né? Esse sistema integrado hoje está ligado a uma única empresa que desenvolveu um fio, uma mariposa, né? Que fornece larvas que fornece, por sua vez, casulos de fio de alta qualidade. E esse fio tem alto poder, tem alto interesse para comercialização e ela acabou então dominando o espaço que tem no Paraná, inclusive no Brasil, né? Porque 2 outros estados também são produtores. Então, se nós temos apenas uma empresa que produz aí as mariposas para os produtores, podemos dizer que a seda brasileira é padronizada? Ou a qualidade do fio vai depender de outros processos depois? Então, como é uma empresa que fornece o material, né, os ovos, larvas, etc., ela acaba tendo um padrão, e é isso que é interessante. E o sistema de produção em nível de produtor, né, com o mesmo material genético de larvas, né, e da mariposa, com a genética das amoreiras, tudo isso formou um material que é de interesse econômico, porque o fio longo ele facilita na hora de, por exemplo, da tintagem, né? Então existe a tecelagem e no momento de tintar também facilita esse processo. Agora, Giana, quanto tempo desde o cultivo do bicho da seda até a extração do fio? Bom, deve variar entre 6 e 8 semanas, porque na empresa existem as mariposas que põem os ovos, esses ovos se transformam em larvas, né? Elas permanecem nesse local de sementagem que se chama por um período até alcançarem um tamanho maior e depois seguem para o sericicultor. E ele, né, em sua cirgaria, conduz a alimentação e conduz o processo de formação, né, do casulo e na sequência esses casulos são colhidos, entre aspas, né, são recolhidos, passam por um processo de limpeza, ensaque e daí seguem para os depósitos. Nos depósitos, eles também serão pesados, classificados e depois irão para a fiação em si, né? Para o outro processo que seria então a extração do fio do casulo. E como que esse inseto é alimentado? Seria das amoreiras, como você falou no início? Isso. Então, a parte inicial de qualquer processo, né, da produção dos casulos, inicia-se com a amoreira, a implantação do amoreiral, né, ele é feito por meio de estacas, as plantas têm que crescer por uns 2, 3 anos para poderem ser podadas, e com essa poda, as folhas mais tenras e novas são levadas
às camas onde estão as larvas e nessa alimentação elas vão se desenvolvendo. Então, folhas mais duras, mais velhas, antigas, não servem ao propósito, tem que ser, né, brotações novas. E essas larvas, elas são criadas, essas camas, são, por exemplo, como as caixas de abelha, mais ou menos, para a gente ter uma ideia de como funciona? Bom, dentro do barracão, a cercaria, né, existem os leitos, né, são como seria, né, um comparativo como fosse uma produção de hortaliças, né, um canteiro. Esse canteiro é onde eles colocam as larvas e as folhas. Isso aí sofre tratamento, né, tem que reduzir o pH ou secar. Então, nesse leito, as larvinhas vão se desenvolvendo, vão crescendo, elas vão mudar, né, de instar e na sequência, né, diversas vezes por dia são fornecidos alimentos e mantido também dentro da cercaria é preciso manter a climatização, ou seja, controle de temperatura e umidade para que o desenvolvimento ocorra, né, o melhor possível, sem a ocorrência de doenças, né, ou desidratação em tempos de baixa umidade, etc. Então, existe um manejo do barracão. É isso que eu queria saber, se elas se perdem muito no caminho, qual que é mais ou menos a proporção desses insetos e chegarem até o processo final para a extração do fio de seda. Bom, a porcentagem vai depender um pouquinho da condução, né, de cada barracão. Então, isso depende também um pouco do produtor. Mas, né, pode ocorrer, estima-se 10, 15% de perda. Né, mas isso tudo depende, então, realmente da condução do barracão e do estado sanitário que as próprias larvas vêm até né, na hora de serem entregues ao produtor. Tem diversos fatores que podem afetar. Tá? Então, a gente trabalha mais em termos de área de amoreira com a produção de casulos. Não se trabalha muito nos estudos aqui sobre a porcentagem de larvas entregues e recebidas e os casulos recebidos. Então, por isso que essa informação assim acaba, né, não sendo muito precisa. Mas existe sim uma perda, né, porque dentro de qualquer lote existe um número de larvas que são mais fraquinhas, que quando sofrem o processo de transporte ou de entrada no barracão, podem morrer durante, né, e não completar o desenvolvimento. E quantos casulos, mais ou menos, em média, para produzir um fio de seda? Ou quantos fios de seda um casulo produz? Bom, um casulo, né, essa é uma característica dessa genética né, desse bicho da seda do Brasil, é que ele pode ter até 1,2 km de extensão. Então, se a gente comparar, a China é 600 metros, então ele tem o dobro de comprimento. E para a produção, né, de 1 quilo de fio, digamos assim, é necessário 6 quilos de casulos. Então, uma proporção entre 5 a 7 quilos de casulos para a produção de 1 quilo de fio. Então, né, o processo ele é bem, retém bastante, né, em termos de objetivo final, né, de produção. É preciso ter muito casulo para conseguir-se atender à própria demanda, né, que a gente sabe que é muito grande e não é tão fácil assim de chegar ao processo final. Por isso que a gente entende porque a seda é tão cara. A sua audiência é muito importante para nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas.
Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. Bom, então nós estamos falando aqui da produção do casulo, do fio de seda, né, Giana? Aí depois de todo esse cuidado, esse cultivo ali com o casulo, aí é extraído o fio e o fio vai para a tecelagem, para formar o tecido, para formar aquelas peças lá de seda. Sim, a extração do fio, né, ele é primeiro enrolado em medas, né, meadas, que a gente chama, depois em cones, e na sequência, então, iria para as empresas que têm as tecelagens. No Brasil, praticamente não se tem fio brasileiro, tecidos de fio brasileiro, né, porque a exportação desses casulos, né, dessa produção é toda para o exterior. Então, né, outros países como a França, a Itália, Japão, adquirem os fios e usam, né, na produção daqueles tecidos mais finos, até pela qualidade então que esse fio tem. Imagino que a extração desse fio até chegar na indústria é tudo manual. Existem processos mecanizados, mas a presença de mão de obra em todas as fases é bastante importante, porque se você imaginar que você tem um fio de 1,2 km, mais ou menos, digamos assim, ele, para formar uma meda, ele é emendado, né? É feito um nozinho, e quem faz é uma pessoa que está ali, tem um treinamento específico para fazer, né, essa, né, a continuidade do fio da meada. Então, é assim, todo o processo da produção de seda ela é extremamente exigente, né? É um trabalho delicado, né? E de repente é por isso que as mulheres estão muito à frente da atividade, né? Por conta dessa delicadeza do processo. Você falou que o fio brasileiro tem 1,2 km, o chinês tem 600. Por que o brasileiro consegue ser maior que o chinês? Bom, isso são pesquisas, né, cruzamentos de mariposas, né, para a obtenção de uma genética que a gente chama, né, que levou à produção a produção de um fio de alta qualidade e de alta extensão. Então, isso tudo é uma pesquisa da empresa, né, que detém o conhecimento e as matrizes, ela aperfeiçoa, né, faz cruzamentos para que, por exemplo, também que não haja problema de doenças, né, que elas se alimentem e façam um casulo de alto padrão, de classe, né, 1A, que a gente chama, que daí dá um fio de qualidade, porque um casulo mal feito ou mal formado por algum problema, que pode ser até uma doença da lagarta, ele tem um outro preço, ele tem uma outra classificação, né? Então, e daí a seda que gera não tem a qualidade desse fio, né? Que é padrão e é de interesse de comercialização.
Agora, as lagartas, elas são compradas, fornecidas por apenas uma empresa, como nós já falamos aqui. Elas podem ser reproduzidas pelo produtor ou o produtor já compra a quantidade que ele precisa para aquela produção? Ele recebe já as larvinhas, né? Ele recebe já na fase mais desenvolvida, ele detém parte da produção, né? O sericicultor, né? Em quantidade, né? Alguns são selecionados pela empresa para participar de outras fases do processo. Mas no momento, assim, a grande maioria, ela só trabalha com a larva, né, pequena, e ela vai crescer e até formar, então, o casulo. Porque é uma técnica, né, é um segmento que a empresa, né, é o segredo da fábrica, digamos assim, né. Então, eles detêm esse conhecimento e repassam só larvas desenvolvidas, então, para o sericicultor. E o Paraná lidera, né, a produção nacional. Giana responde aí por 86% do que é feito no país, atividade exercida por pequenos produtores, mulheres principalmente, né? Seguido por São Paulo e Mato Grosso. Mas como você já colocou aqui, a maior parte é exportada, ou quase tudo é exportado, né? Pouco, não fica nada aqui. Praticamente tudo é exportado, né? O fio tem um destino já antecipadamente, né, específico, e até onde sabemos, né, existe uma grande demanda pela produção, né, outros países têm interesse porque o fio tem qualidade, mas né, a produção depende do campo. Então, condições de clima, né, você veja, nós tivemos aí algumas geadas essa semana aí, isso vai afetar a brotação, provavelmente, das amoreiras e interferir no ciclo de produção. Então, os fatores climáticos afetam, né, e reduzem ou aumentam, conforme o ano, né, a oferta do fio ao final do processo. Engraçado como é interessante, uma coisa interfere na outra, né? O clima interfere no alimento da lagarta, que aí vai prejudicar o desenvolvimento dela. A natureza é maravilhosa, né? Vocês são em quantas famílias hoje no Paraná e em quantos municípios hoje tem a produção do bicho de seda? São cerca de 1.300 famílias, né, mais ou menos 150 municípios, né, no estado do Paraná, então, que são diretamente relacionados, né. Existe também aquilo que a gente chama empregos indiretos, né, que pode chegar até a 8.000 pessoas, que estão em todas as partes do processo. Né. Então, existe a oferta de empregos diretos e indiretamente. E, né, a expansão da atividade hoje está mais voltada para a produção, aumento de produção em nível de produtor do que expansão do número de produtores. Então, quando tem menos produtores, mas eles estão sendo melhor atendidos e com isso a produção é maior, né? Então, mesmo que haja saída de algumas pessoas, né, a produção tem se mantido aí no último ano e nesse, né? É uma produção muito delicada, exige cuidados, mas não precisa de muito espaço. Você falou barracão, né? Não sei quantos barracões, por exemplo, consegue produzir. Qual que é mais ou menos a média de espaço que o produtor aí do Paraná tem em média? Bom, essa atividade ela está sempre em pequenas propriedades, né? Porque pequenas propriedades elas não têm muitas condições de atividades como a produção agrícola de milho, soja, etc. Então acaba que está na mão de pequenos produtores que têm pequena área e o barracão costuma ter 60 metros, né? Um barracão, daí depende da possibilidade dele produzir, né? Tem um pouco a ver com a questão de pessoas disponíveis na família para trabalhar, né? Porque é um trabalho manual, grande parte dele é manual, muito embora existam alguns equipamentos que contribuem para a redução do esforço físico, etc. Mas a atenção ela é muito particular, né? Então, onde a gente ainda frisa um pouco a questão da presença da mulher, né? Porque é um trabalho delicado, né? Então, o marido contribui, com certeza, filhos também,
né, mas tem muito que, né, da parte de atendimento ao longo do dia, né, conferir a alimentação, abrir as janelas, né, para ventilar o espaço, baixar as cortinas, tudo isso né, é um procedimento bem delicado e tem que estar atento. Praticamente como cuidar de um bebê, né? Cuidar de uma família. A Nova Esperança, no noroeste do Paraná, ainda é o principal produtor de casulos? Nova Esperança continua com o maior número de produtores, né, com a maior produção, né, ele tem, assim, né, uma cultura, né, de participar, né, com ênfase, né, eles estão sempre à frente de diversas condições que permitam a continuidade da atividade, uma vez que ela é delicada, né? Então, hoje, eles responderiam, assim, né, por grande parte da produção. Nós temos, assim, considerando 10 municípios do estado do Paraná, dos 150, 10 deles praticamente respondem por quase 50% da produção. Né? Então, são municípios onde tem um grande número de produtores, né? Já tem um histórico, né, de permanência, né? É importante a atividade, inclusive, em nível de município, porque é um recurso que entra, né, na comercialização do casulo, ele vai gastar esse dinheiro lá dentro do próprio município. Então, isso é interessante até para os municípios, eles têm, né, gostam de manter a atividade até por conta desse recurso que favorece o comércio interno, né, do município. O desenvolvimento socioeconômico do município, né? Em 2023, rendeu 39 milhões de reais, cerca de 39 milhões de reais, com a produção de 1.400 toneladas. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Para fazer a sua empresa crescer, o primeiro passo é simplificar a gestão. Do computador ao celular, o e-gestor está sempre com você. Controle financeiro, vendas, compras, estoque, relatórios e notas fiscais nunca foram tão simples. Empreender não tem hora e nem lugar, e é por isso que o e-gestor está sempre ao seu lado. E-gestor, gestão simples para crescer. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? O Brasil é o único produtor de fio de seda em escala comercial no Ocidente, né? Mas ele está em 7º na produção mundial, né, Giana? Isso. Ele é, né, o único do Ocidente. E tendo qualidade, né, então ele tem duas características. Uma é a qualidade e outra é estar no Ocidente. Né? Você veja que Índia, China, né, o Bezequistão são todos países da Ásia. Então acaba que é interessante essa produção esteja aqui presente. Né? Então, temos bastante cuidado e interesse de manutenção, né, da atividade aqui. Né? Temos ainda em São Paulo e Mato Grosso, mas são um número bem menor de produtores. Né? Entre os dois estados ainda temos mais 300, né, produtores que atendem a empresa. E diante de tudo que nós colocamos aqui, esses cuidados, uma única empresa que fornece as lagartas, acho que esse é o diferencial da qualidade da seda brasileira em relação a outros países, né? Eu estava lendo alguma coisa sobre a China, né? Tem 50 milhões de pessoas que, né, trabalham na atividade. E é claro que a forma de produção é bem diferenciada. Aqui é um sistema integrado. O sistema integrado diz assim, né? Você produz essas condições, tem o clima, tem a alimentação, a condução do barracão, tem os técnicos da empresa que estão dando atendimento. Então acaba que são a qualidade e o volume de produção é 95% de casulo de primeira.
né? Enquanto que você pega outros países, a produção em termos de qualidade é menor por quantidade, né? Então, você pega 95% dos casulos perfeitos, né? Então, você tem uma produção com qualidade garantida. E o Paraná, inclusive, ele tem um concurso, né, de seda para premiar as mulheres produtoras aí do fio no estado, justamente para estimular a produção, né? Exato. Nós, assim, a intenção, né, uma vez que muitas mulheres estão envolvidas na produção, elas ficam lá quietinhas dentro do barracão, dentro da propriedade rural, e acabou se evidenciando, assim, de repente dar um pouco de destaque à atividade, né, a delicadeza do processo e estimular, né, que elas produzam mais e mantenham qualidade, né? Então essa seleção deles para esse concurso, né, delas para esse concurso tem a ver com a promoção da mulher, né, de modo geral, mas da promoção da mulher na agricultura, né, e estimulando então essa atividade que tem essa característica de muita mulher estar envolvida. Ô, Giana, e tem como a gente identificar, como que a gente identifica se é uma seda genuína? Bom, eu diria, eu não fiz o teste, mas como o couro é natural, você aproxima uma chama, né? Então ele não queima. A seda, no caso, ela queimaria, a seda pura, ela queimaria, mas o cheiro é de cabelo. Eu não fiz o teste, né? Mas li sobre isso. E também ela forma uma cinza fina, diferente de um tecido artificial, que normalmente a origem é o petróleo e plástico, né? Então eles teriam um cheiro de derreteria e o cheiro também seria, né, diferente. Então, né, mas eu não fiz o teste, confesso para vocês, né, mas o do couro eu já fiz, então imagino que seja assim, porque ele é um fio de origem animal, né, então como um cabelo, como um pelo, né, então seria esse um detalhe aí que nos informaram, tá? Assim como o couro, a seda também, né, enganam os olhos, o falsificado artificial, às vezes é tão bem feito que acaba enganando os olhos e acaba sendo uma concorrência ilegal, porque a gente viu aqui todo o cuidado que tem que ter, a gente entende por que a seda é tão valorizada, é tão cara, porque não é fácil, né? Todo um processo demorado que exige cuidado. Se você tiver alguma pergunta para a Giana, você pode mandar para a gente. Lembre-se de gravar o vídeo com o celular na horizontal. O WhatsApp para enviar o vídeo para a gente é o DDD 11 94233 2454. Giana, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi um prazer recebê-la. Igualmente, né, estar presente. Espero ter passado um pouquinho dessa cultura, né, que é tão interessante, que é a produção dos casulos de seda. E gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram e, claro, a Força do Agro.1. Venha com a gente fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.